Hoje falaremos sobre o livro dos Espíritos, segundo o livro da codificação, que o primeiro vem o que é o Espiritismo, depois o livro dos Espíritos, depois o livro dos Médios, sequência. A Gênese, obras póstumas e o livro O Evangelho segundo o Espiritismo e a Revista Espírita. Essas são as sequências dos livros da codificação. Para sabermos sobre o Espiritismo, o que é o Espiritismo? O primeiro livro da codificação foi o Livro dos Espíritos, é o livro filosófico, né? Onde é sabido por poucos que Kardec reuniu-se com os médios da época e ali foi feita várias perguntas aos espíritos e dali foi que surgiu a compilação da doutrina. Então vemos aí que a doutrina espírita não é o que muitos acham que é, o achismo das suas ideias, né? Ou o que eu acho, o que deve ser. Ou então baseando-se no misticismo e nas ideias eminentemente religiosas. Basta vermos que os livros da codificação não tiveram personagens, né? Como outros. O livro da codificação tem sim, como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos enviados por Deus. Os Espíritos. Então não foi um personagem, um único personagem que veio dar a compilação dessa doutrina, mas sim vários espíritos. Isso deixa a comprovação de que a comunicabilidade dos espíritos se deu por todo o universo, por toda a Terra, né? Porque vale lembrar que é por isso que o Espiritismo ele não bate a porta de ninguém para o aceitá-lo, diga-se de passagem, porque o Espiritismo ele é o pensamento mais nobre e identificador da lei divina, que expressa a lei divina em sua maior verdade. Daí se segue que a doutrina espírita não tem necessidade de bater na porta de um e de outro, não tem a necessidade de estar convencendo fulano e beltrano, e nem estar dando mensagem, porque mensagem não é espiritismo. Mensagem é uma ideia de um encarnado, de um espírito encarnado, que ele acha, porventura, que aquela mensagem ou aquela ideia vai servir para o acalento do sofrimento de alguém, para esclarecer alguém, enfim, é o pensamento de um encarnado, né? Como também está lá no livro da codificação. Os espíritos emitem opiniões. Desde já a gente lembra o seguinte: bom, se os espíritos emitem suas opiniões, isso tem que ficar claro que nós não podemos crer que todo espírito que fala seja digno de seriedade, né? Esteja realmente com o sentimento sério de esclarecimento. Isso está lá na obra de Kardec. Nem todos os espíritos que se dizem ser de Deus, ele vem, na verdade, com o pensamento voltado para essas verdades. Então nós temos que ter cuidado, porque os espíritos emitem suas opiniões e nem sempre essas opiniões estão de acordo com o pensamento que foi trazido pelos espíritos que codificaram a doutrina. Vale lembrar, primeiro, a lição, o livre-arbítrio. É uma colocação feita pelos espíritos, fatos onde eles analisam. Primeiro que a gente tem que lembrar o seguinte: a doutrina espírita, ela não é uma doutrina de pensamentos pessoais. Quando
falarmos, ou quando falamos sobre a doutrina espírita, devemos sempre lembrar que o espírito, ele é imortal. Então, toda vez que a gente fala sobre algum fato relacionado ao encarnado, temos sempre que lembrar que ele é espírito. É fato. Era por isso e é por isso que Carlos Bernardo Loureiro não é compreendido. Primeiro que Carlos Bernardo, na sua visão de observação às questões espirituais, ele nunca tratara das questões do ser com um pensamento pessoal. Porque veio de família tal, porque é de sangue tal, porque teve educação tal. Não. Ele sempre tratara do espírito científico que nós somos. Observe que ele fez uma colocação muito justa sobre os espíritos, que nos chamou a atenção referente às perguntas. Muitas das vezes, no livro dos espíritos, assim como no livro da codificação, vemos nas perguntas dos espíritos uma certa profundidade de esclarecimento, muito mais do que nas respostas. Aqui no livro dos espíritos, na questão do livre-arbítrio, os espíritos, Kardec pergunta ao espírito o seguinte: tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? Tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? Os espíritos responderam a Kardec que sim. A partir do momento em que ele comanda o corpo, as suas ideias concordam com a sua vontade, ele já exerce o seu livre-arbítrio. Baseando-se nisso, a gente vê aí o seguinte: nós não somos produto de uma ideia de outrem. Nós não somos comandados, como dizem aí, por um ser que se diz ser um ser que leva o homem ao estado de decadência. E que Deus, por ser Criador, ele tem que no momento exato perdoar esse homem, porque esse homem não errou porque ele quis, ou não acertou porque foi obra de um milagre, ou obra de um fato extraordinário. Aqui os espíritos mostram a Kardec que o homem obra por sua livre vontade. Obra por sua livre vontade. Porque desde quando ele tem o livre-arbítrio, ele é senhor das suas ações e dos seus atos. Automaticamente, assim como ele tem a possibilidade e a vontade, o querer, e ele age, ele se responsabiliza por aquela atitude. É aí que está a grandeza da doutrina espírita. Dá ao homem o direcionamento de sua vida. Não diz a ele que ele é uma criatura que será comandada por um ser que, entre aspas, vive debatendo-se com Deus, porque acha que ele é mais poderoso. E que, depois do homem ter muito errado, ele tem um representante para dali dar uma diretriz religiosa, onde outros seres que dizem ser perfeitos vai ali diminuir as suas infelicidades. Observe bem, aí há duas personagens a atuar no homem diante das ideias filosóficas que nós ouvimos. O homem tem um ser que o estimula ao mal, né? E um outro ser que vem a desfazer esse mal ao qual ele foi estimulado a fazer, porque ele está sofrendo. E na verdade, o que os espíritos disseram a Kardec foi eminente ao contrário. O homem, ao encarnar, o corpo tem as suas limitações. Mas a limitação que o homem traz é referente às suas punições. Não é porque o corpo sofre uma limitação dessa forma, porque o corpo vai dar ao homem um sentimento dele ser violento. Não.
Quem é violento é o espírito, não é o corpo. O corpo só é o instrumento ao qual o espírito está exteriorizando aquela violência. Então, daí se segue que o homem irá atrair para si espíritos da mesma natureza. Tem ele também o livre-arbítrio de querer ou não estar ao lado, sintonizado com estas companhias. Então, o homem não é a máquina que acha que é mente e estômago. Ou seja, está traduzindo, eu tenho que trabalhar para comer, tenho que estudar para me manter, né? Para manter esse corpo. Nós não somos assim. Até porque os nossos atos, eles são pesados pela evidência de energia que nós damos. Vemos aí os excessos estão em alta em todos os aspectos. Quem irá responder por esses excessos? É Deus? Não, é o próprio homem. O homem tem que buscar agora equilibrar aquilo que ele mesmo desequilibrou com o seu livre-arbítrio. Ele tem que, agora, da mesma forma que ele usou para adoecer-se, porque, infelizmente, tem-se na mente o seguinte: vemos muito as pessoas dizerem assim, eu não sinto nada, eu faço e aconteça, eu não sinto nada. Tudo bem, mas a filosofia criada para a sociedade, mostrada à sociedade, é uma filosofia do morreu, acabou. Mas nem por isso a lei de Deus vai deixar de existir. Não interessa para a lei que o homem creia ou não que ele é um ser espiritual, não interessa. Ele vai se deparar no momento certo com essa realidade. Porque Deus não vai ser induzido pelo querer de quem quer que seja, que tem que ser assim a vida. E aí é que está, como diz os Espíritos, de queda em queda o homem vai adoecer. E essa doença não é uma doença física, é a doença moral. É a doença que ao longo dos anos, ao longo das sucessivas reencarnações, o homem contribuiu para os excessos. E nesses excessos, nós temos o nosso corpo perispiritual que é afetado em grande parte. Há quem diga, a coisa não é bem assim. Como não é bem assim? Se não fosse bem assim, como dizem muitos, os espíritos não chegavam aqui sofrendo. Acredite ou não, o problema é de cada um. Cada um vai se deparar com aquilo que criou. Mesmo porque o espírito, ele é dirigido pelo pensamento. Tudo em nós é pelo pensamento. O nosso corpo perispiritual, antes de nós sentirmos no físico, é afetado. E esse afetar, ao sair do corpo, o homem, não é que ele vá para o mundo dos espíritos, porque o mundo dos espíritos não é lugar nenhum, é aqui. É aquela questão, a vida é perene. O que é isso? Largamos o corpo aqui e continuamos a ser a mesma coisa. O homem não vai mudar porque largou o corpo. O corpo é uma veste que a proporção que o homem vai se desenvolvendo intelecto e moral, o que quer dizer isso? Não é o que o homem vai se tornar santo, porque santo não existe, e na lei de Deus não existe essa palavra santo. Isso aí foi criação do próprio homem. A proporção que o homem se esclarece e compreende que os seus atos, de acordo com o seu livre-arbítrio, lhe trará boa ou má consequência. E olhe, tem mais. Essa coisinha de estar dizendo, está escrito
que o filho sofre as consequências do pai e da mãe, isso é balela, isso é ilusão. A doutrina espírita, com a clareza notável, com a profundidade de estudo, nos mostra o pecado capital ao qual se dirige é simplesmente uma blasfêmia ao Criador, porque jamais Deus vai usar um ser inocente para sofrer as consequências de um ser culpado. Isso não existe na lei do Criador. Jesus, o grande filósofo da humanidade, dissera a cada um segundo suas obras. Mas, infelizmente, aí não se vê a postura filosófica e moral de Jesus. Porque quando Jesus disser a cada um segundo suas obras, ele está dizendo que cada um individualmente responde pelo que fez. Agora, claro, aí vem os espíritos completando o pensamento de Jesus e diz: aquele que levou o seu semelhante às situações degradantes e penosas irá sofrer as consequências. Porque muitas das vezes é aquela questão: não temos a coragem de fazer algo, mas nos deleitamos quando alguém faz por nós. Não estamos sendo menos culpados disso. Nós não estamos tendo a coragem de fazer. Observe quando alguém pisa no nosso calo, que nós não somos perfeitos, né? Esse negócio de dizer, eu sou assim, não faço isso, é mentira, hipocrisia. Porque fazemos sim, basta que nego pise para a gente ver. Quer conhecer alguém? Pise no calo dele para você ver. Mexa nos interesses dele para você ver. É que você vai conhecer alguém. É a mesma coisa quando muito esse ditado. Quer conhecer alguém? Dê o poder a ele, o poder econômico. E é uma verdade. Sabe por quê? Porque nós somos ainda rasteiros, nós somos imperfeitos. Nós somos criaturas ainda, apesar de ter desenvolvido muito o intelecto, que ainda está aquém, nós ainda somos capazes de comer outro vivo. Não é verdade? É sim. Os noticiários estão aí. Tá achando que porque come de garfo e mexe nos dedos dos computadores da vida, já está livre como é o nome daqueles povos do... Canibalismo. Do canibalismo? Não, não estamos não. Ainda vivemos vinculados com muitos espíritos ainda rasteiros, espíritos mesmo que ainda não se desenvolveram de forma física, compreende uma linguagem mais gesticulada, mas o sentimento ainda é evidentemente grosseiro, estúpido, é capaz de matar outro e comer vivo. Isso não é mentira. Então nós não vamos muito além não, nós ainda estamos muito aquém do que se refere à evolução espiritual. Tanto sim que vimos aí que o homem ainda não compreende Deus sem que não seja por uma imagem vinculada ao pensamento, que é aquela imagem de um homem barbudo, com cabelo comprido, com cajado, e lá se vai essas ilusões. Então como é que vamos compreender a questão de que o homem é o senhor do seu destino? O homem é o senhor do seu destino. Antes de tudo, ele é espírito. E nessa condição de espírito, ele age nas sucessivas reencarnações. É por isso que, para Deus, o espírito encarnado, quando ele começa a ter atitudes que detecta a sua rejeição ou a sua aceitação nas questões adversas, ele é culpado pelos seus atos. Mas para a nossa sociedade, que tem uma constituição decadente e imoral, vemos aí, hoje mesmo eu estava vendo uma reportagem de uma moça, uma adolescente de 16 anos, da pesada, comandava o tráfico e tudo que vocês imaginem. Agora sabe o que acontece? A lei, o que é que fez com ela?
ela entra e sai da cadeia. Ela não pode ficar presa. Quando ela completar os 18 anos, ela vai estar livre de qualquer criminalidade atestado na ficha dela. Ou seja, quando ela for tirar os antecedentes criminais, não tem nada. Mas, no entanto, uma criminosa. Tá pesada, não? Comandava muitos. Olha. Mas, no entanto, para a lei é um adolescente, mas para Deus não. Para Deus, para a lei divina, ali está um espírito atuante em um corpo e que vai responder pelos seus atos. Né? E aí quando vemos as crianças vindo das piores formas, como diz Cristiane, horrenda. Ai, coitadinho, isso foi, aí os médicos logo se manifestam. Isso foi o genes da mãe que veio sair perfeito e aí o filho saiu assim, não se desenvolveu, tal órgão não se desenvolveu assim. Enfim, a ciência mostra um monte de imperfeição dada pela mãe. Porque já está caracterizado que tem a mãe a culpa do pecado original. Então, originou-se aquela imperfeição da mãe. Aí a mãe, coitadinha da mulher, a mãe sofre, não? Mas aquelas que não, infelizmente, que me desculpe, que não buscam estudar espiritismo. Porque é um peso que carrega. É um peso. Né? Porque a própria sociedade estabeleceu isso. Que a criança traz os defeitos da mãe, que na verdade não é. A lei é justa. Ah, mas e por que ela traz um filho daquele? Aí agora é caso para se estudar. Nós não vamos adentrar nessa questão porque já é uma questão para ser estudada, né? Tudo é pesado dentro da pesquisa. Mas dizer que aquele espírito que está ali é para ser tomado como coitadinho, não. Ele não é coitadinho, não. Ele praticou atos que danificou a tal ponto o seu corpo perispiritual, que não é que Deus quis que ele reencarnasse assim, foi a condição que o seu corpo perispiritual deu para que ele reencarnasse. A condição, né? Então ali ele está expurgando energeticamente aos nossos olhos. Ele só está ali como uma criatura deficiente, mas ele está expurgando energeticamente aquelas energias que ele foi gerado por ele, né? Então nós temos o livre-arbítrio é como não me lembro bem o autor dessa colocação, não sei se foi Sócrates ou foi Platão, que disse: tudo posso, mas nem tudo me convém, né? Quando se fala ali que nada, com as suas brutalidades, que nada mesmo, que nada é peixe. Não, é como ninguém vai sofrer as más atitudes do outro. Nós pisamos na terra com os nossos pés e vamos continuar pisando com eles. Isso nos leva a termos responsabilidade para conosco primeiro, pessoal, para que nós não venhamos a responder pelo outro. Da mesma forma é o pai com o filho. O espírito, na condição de pai e de mãe, momentaneamente, ele tem uma responsabilidade de dirigir aquele espírito enquanto os seus órgãos estão em fase de desenvolvimento, dar condição a ele de atrair procedimentos que venham a levá-lo a se equilibrar na sociedade e para a sociedade. Porque o filho tem o espírito criado por nós tem um compromisso para com a sociedade. Porque o que nós ensinamos, além da bagagem que ele traz, ele vai contribuir para a decadência ou para a estrutura melhor dessa sociedade ao qual ele virá.
E aí o que é que acontece? Existe uma preocupação eminente com o intelecto do espírito encarnado. E aí o que é que acontece? É isso que os espíritos disseram. Não é porque o homem intelectual que a sua condição moral é perfeita. Muitas das vezes ele é inteligentíssimo, mas a sua condição moral é decadente, baixíssima. Ele comete atos que denigrem, que destrói uma sociedade. E, no entanto, ele é intelectualizado. Então, as duas coisas têm que ser aliadas. É como se diz, a escola não ensina educação a ninguém. A escola instrui aquilo que o Espírito já traz, viu? Já traz. Porque primeiro o Espírito tem que se preparar. Nós não chegamos aqui com aleatoriamente, não, eu vou ver por tal pai, fulano de tal vai ser meu pai, eu vou seguir tal. Não. Nós reencarnamos com um determinismo, uma direção. Agora, escolher como vamos passar essa situação depende de nós. É a mesma coisa aqui. Por que as instituições espíritas vivem mais vazias do que cheias? Porque os médiuns não querem nada. Não querem nada. Quem está escolhendo esse sofrimento? Eles. Nós escolhemos a situação como vamos passar. Seja maior ou menor sofrimento. E aí o que é que ocorre? A preocupação de intelectualizar esse espírito para que esse espírito brilhe para a sociedade de forma orgulhosa e vaidosa e cometa misérias. Quem foi culpado? Os pais. Pela lei divina, são os pais. É como os espíritos disseram a Kardec: se preocupam mais em cuidar das plantas dos seus jardins do que em cortar os maus pendores daqueles que vieram pelo seu intermédio. Nesse caso, os pais têm culpa. Agora, claro, diante do empreendimento da educação desse espírito, esse espírito, trazendo seus maus pendores, acaba dando vazão a ele. Esses pais têm culpa? De acordo com a doutrina espírita, não. Porque eles fizeram por onde? É aí que está aquela questão, quando nós dizemos assim: se você tivesse um filho e fosse preso, fosse lá tirar. Eu não. Ele ia ficar lá. Mas você está dizendo isso agora? Não. Porque a minha consciência me diz que eu contribuí para ele ser decente. Ele tem que responder pelos atos dele, porque ele já tem o seu livre-arbítrio. Quando eu vou tirar um filho meu, que por algum deslize dele, e que ele diz, diante do que eu passei, do que eu orientei, ele deveria ficar esperto, não é? Ele, quando ele foi, problema dele, ele fica lá, ele tem estrutura para responder os seus maus atos. Não sou eu que vou responder, não. Eu não fiz. Como é que eu vou responder? Mas é filho, sim. Mas a lei estabelece até que ponto os pais podem interferir na vida de um filho. Quer dizer, eu vou pagar para tirar um filho traficante para ele vir traficar de novo? Não é verdade? Ou eu estou errada? Não estou errada, não. Eu estou me baseando no livro da codificação. Porque a questão é que está aí, eu vou me responsabilizar. Eu vou. Ele agiu, teve o livre-arbítrio de querer ou não, e eu me responsabilizo em ir lá porque é meu filho, não. Primeiro, antes de tudo, que ele é filho de Deus. Eu não tenho filho, ele está meu filho, ele é meu irmão. Mas isso é uma questão de compreensão e de estudo. É por isso que nem tudo aqui eu falo. Porque às vezes não, requer da criatura certo desenvolvimento. No estudo a gente só pode adquirir isso com estudo, para compreender o que está se falando, né? Porque senão há aquela questão, ou é maluca, né? Ou porque não pariu, porque infelizmente a ignorância é tanta que muitos dizem: isso é porque não é mãe. Minha gente, sentimento está no livro da codificação. Sentimento não parte de ser mãe e pai.
Sentimento é um atributo dado por Deus, de forma geral, para que os seres encarnados e desencarnados se ajudem. Isso é sentimento. Ele não parte, ele não se desenvolve de sermos maternos ou paternos, mas sim de vermos no outro aquilo que gostaríamos de ser feito. Ah, mas e por que existe pai e mãe? Porque Deus é sábio. E nós temos compromissos um para com o outro. Se não direto, mas indireto. Jesus foi o maior pai da humanidade e nunca foi pai de ninguém. Deu o maior exemplo de boa conduta, educou a humanidade. Está aí o seu legado, basta aqui. Né? Então, é isso que nós temos que começar a aprender para que entendamos o que nós somos. Como vamos lidar com as situações? Muita gente olha para mim e diz que eu sou fria, outros dizem que eu sou tirada. Eu não sou nada, eu sou assim. É a minha natureza. O Espiritismo me ensinou a ser assim. Graças ao Espiritismo eu me tornei uma criatura racional. Eu não sou destituída de sentimento. Não. Agora eu procuro aliar ao meu sentimento a razão para poder ajudar. Foi isso que eu aprendi. Porque que adianta você ser tão sentimentalista e não conseguir ajudar ninguém? Ficar só naquela de coitadinho, coitadinho, coitadinho. Que peste de coitadinho? Olha, você sabe uma coisa que eu descobri? Eu detesto que nego me diga que eu sou coitadinho. Porque é um bombardeio que você recebe que você não consegue levantar. É um bombardeio. Porque a criatura está dizendo que você é uma criatura sem potencial, você é espírito. E aí quando eu digo coitadinho, que coitadinho coisa nenhuma? Nunca diga que ninguém é coitadinho, você bombardeia a pessoa. É uma energia que você envolve outro. O contrário de você dar um puxão de orelha ou uma voz mais, como o nego diz, né, mais grossa, é grosseira para falar. Olha, eu vou lhe contar uma coisa, viu? Os espíritos que eu vi falar grosso é os que mais ajudam. É mesmo. Os espíritos encarnados e desencarnados. Eu admiro aquela mulher, que o nome dela é Cristiane do Amaral. A mulher tem um potencial de energia edificante, fala com uma edificação de energia que pouco se vê. Carlos Bernardo, pela mesma coisa. Os espíritos que falam aqui, você está pensando que espírito, muitos desses irmãos que falam, eles falam de forma dócil, né? Ele não fala de forma dócil, não. Bem religiosa. Né? A questão dele é fatos, é o potencial de energia positiva que se levanta a criatura. Então eu nunca vi essas criaturas que ficam coitadinho, oh meu filho, oh meu irmão, levantar ninguém. Muito pelo contrário. O que eu vejo muito desses espíritos são os que falam grosso e que diz que muitos dizem que é estúpido. É estúpido. E esses estúpidos é que mais levanta a sociedade, que mais levanta o seu semelhante. Não é questão da estupidez, não. Sabe por que nós estamos acostumados? Porque as pessoas puxam o saco da gente. Puxa o saco. E aí fica mostrando. E faça assim, faça assim. Como não acha, aí acha que é estúpido. E fica por isso mesmo. Então nós temos a obrigação, o livre-arbítrio, de fazermos o melhor. E aí é o que nós vemos aí, ó. O porquê que nós vivemos numa sociedade eminentemente religiosa. Porque, infelizmente, é como se diz, tem que ter alguém para falar com Deus. Para ir para o tribunal, o Tribunal Superior Divino, para ir lá dizer que você é essa, que você é aquela, que você é aquela, mas que você não fez erro nenhum. Teve erro nenhum, né? O que você fez
foi porque alguém me induziu, foi o demônio que estava lhe induzindo, né? Ninguém quer assumir sua culpa, quer deixar sempre a culpa em alguém. E Deus não vai ficar aqui sendo abarganhado pelos seus filhos. Pelos seus filhos. Aí que se criou uma ideia do seguinte: faça uma aliança com Deus. Você está distante de Deus. Minha gente, o homem nunca esteve distante de Deus em aspecto nenhum. Mesmo porque, para que esse homem se desenvolvesse, ele teve que ter intuições. De onde foi que o homem progrediu de lá para cá? Foi com os representantes? Foi com a aliança feita com Deus. Que antes de tudo nós começamos a quebrar a pedra. Viemos das piores como é que se diz? Esqueci o nome agora. Evolução. Não começamos de uma evolução tão como nós imaginamos. Começamos de uma evolução rasteira, né? As nossas tendências, as nossas preocupações, as nossas atitudes são ainda primitivas. E aí querem mudar isso simplesmente com determinismo de uma palavra, uma oração tal ou tal hora, uma palavra sacramentada de não sei quantos. E aí lá se vai. Sendo que o homem continua errando. É como diz Carlos Bernardo Loureiro: o homem quer se tornar santo, quer se tornar perfeito, fazendo miséria, né? Cabeçudo, não quer aprender nada, não quer estudar. Como é que ele quer ser santo? Segundo Deus, né? É como Marcos colocou muito bem aqui no domingo. Nós não podemos ficar a admirar ninguém, porque o trabalho de cada um é pessoal. Então eu não posso ficar gastando meu tempo em estar admirando alguém. Eu tenho que buscar fazer também por onde. Porque quem admira perde tempo. É por isso que nós vemos aí o endeusamento das criaturas para com os ídolos. Muitos só faltam se acabar. O que é isso? Isso é ignorância. Se o homem buscasse estudar a sua individualidade como espírito, ele veria que se nós temos alguém que tem um potencial, nós também temos esse potencial, porque está no livro dos Espíritos. Deus nos criou simples e ignorantes para nós nos desenvolvermos. Temos todos os atributos da perfeição. Então isso quer dizer que ficarmos endeusando alguém, ou a gente admira, assim, eu admiro muita gente, mas eu não fico só na admiração. Eu procuro pegar muitos desses ensinamentos dessas pessoas que eu admiro e trazer para a minha vida para eu aprender. A admiração consiste nisso. E outra, não é sem trabalho, sem estudo, que o homem vai ser levado à condição melhor. Não existe isso. O trabalho, o estudo que eu falo, não é o trabalho convencional, não. Porque quando você faz trabalho, tem que ter o cuidado de amildar as coisas. Que acha que trabalho só é aquele que é do ganho da moeda, né? O trabalho que se fala em todos os aspectos da vida, todo mundo. E nisso o homem vai se desenvolvendo. Agora, claro, é como Jorge sempre coloca aqui, e eu concordo com ele. O homem que dirige sua vida com a sua vida física, com a diretriz da doutrina espírita, ele tem uma base de equilíbrio.
é diferente daquele que busca só estudar matéria. Observe que ao longo do tempo, as suas ideias, elas se materializam. Elas se materializam. E olhe que observamos o seguinte, o desequilíbrio nas questões adversas são maiores. Observe que uma questão interessante que a gente vê. Por que vemos muitas das vezes pessoas inteligentíssimas? Tem sim espírito inteligentíssimo, mas a nível físico. Quando você conversa com essa criatura, questões mais abrangentes, você nota nela um estado de desequilíbrio. Mas, no entanto, é muito inteligente. Em um aspecto. As suas ideias, ela não sai daquilo. Ela não sai daquilo. Ah, mas por que você está dizendo? Sabe por quê? Porque nós somos seres espirituais. A partir do momento em que você dá muito apreço à matéria, você se desequilibra. As suas ideias se tornam eminentemente desnorteadas. É aquilo que, como se diz, é Maria vai com as outras, tudo você adota. Outro dia eu estava numa repartição e aí tinha uma criatura dizendo assim: eu sou eclética, eu gosto de todas as músicas. Quer dizer, o que é isso? A criatura adota tudo que vem. A pessoa que tem uma visão espiritual já é diferente. Ela passa a, como é que se diz? Selecionar aquilo que ela gosta. Há uma seleção. E essa seleção vai ser o ponto de evolução para essa criatura. Porque ela vai saber selecionar aquilo que bem vier a ela, engrandecê-la. Porque eu fico chateada quando eu vejo uma criatura com a mente toda e dizer assim: eu vou ser assim, eu não tenho dinheiro, eu não sou rica, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Gente, isso é estupidez. Isso é estupidez. A criatura, por viver decente, tem que ser rica. É a mesma coisa dos profissionais. Eu não tenho dinheiro, como eu vou fazer isso? Minha gente, a questão de esclarecimento é uma questão de estudo. Os livros existem para isso. Nós não precisamos de 4 paredes institucionais para mostrar a nossa potencialidade, não. Isso nós temos em nós. As instituições é uma organização física. Tem sua importância na lei de Deus? Tem, mas não é tudo. Não é tudo. O homem tem que buscar se esclarecer, a decência, o polir da linguagem, do comportamento, das atitudes, é um engrandecimento para o espírito. Ele começa a se aliar com o espírito da mesma natureza. Mas quando você... Olha, eu fico chateada, eu não gosto nem que fique junto de mim, eu sou assim. Porque é um atraso. É um atraso. A criatura pensa negativo o tempo todo, porque tem que ser assim, e porque eu não sou... Sabe o que é que nós vemos? É que a criatura criou uma crisálida em ver que ela é inferior. E desencarna sim, viu? Desencarna sim. Não leve, não descreve, não desencarna sim. Quando é chamada a participar de situações melhores, a criatura recusa. Porque acha que ela é pior do que os outros, ou então que ela está sempre, tem que viver sempre em atitudes inferiores. Não há uma seleção de ideias de proceder. É a mesma coisa quando eu fico assim olhando, muito tempo atrás, quando eu chegava em determinada repartição, aí eu via sempre alguém dizer assim: eu vou
para ali, nada, ali só tem rico, ali só tem barão, ali só tem não sei o que. Eu ficava assim olhando. E aí, ao longo do tempo, quando a gente vai abrindo as arestas para o entendimento da questão espiritual, a gente verifica que o que move na gente a inferioridade não é o ambiente, não, é o estado de ideia da criatura. É a criatura que traz essas ideias, é o estado de inferioridade. De inferioridade que a criatura tem. E aí acaba se todando e não cresce. E se achar, isso é em todos os aspectos da vida, viu? Se ficar ao lado, meu filho, é motivo de atraso. É por isso que a doutrina espírita ela não desce até ninguém. Nós é que temos que subir até ela. A doutrina espírita é uma doutrina de grandeza, de estudo, de pesquisa, de linguagem eminente. Olhe que os grandes homens, esses homens, quando iam pesquisar os fenômenos espíritas, eles iam de gravata. Eles iam de gravata, para ver como essas ideias, elas eram eminentes, sérias, precisas, para ser defendida com seriedade. A doutrina espírita não é para ignorante, não, muito pelo contrário, é para quem pode. É para quem pode. Né? Com isso, nós não estamos diminuindo ninguém, nós estamos dizendo que nós somos criaturas com potenciais de crescimento. Basta que nós nos dediquemos a isso. Tiremos as nossas coraças para ver o belo, o melhor, o sério, o engrandecedor. E a doutrina espírita dá esse poder ao homem, dele agir com seus méritos, com seu livre-arbítrio, né? Mesmo porque esses grandes homens, eles não se tornaram espíritos de grande esclarecimento porque eles admiravam ninguém, não. Pelo contrário, muitos deles eram até, como é que se diz? Indiferente aos fenômenos espíritas. Eles tinham mais em seus, como visão, a questão de buscar desmascarar a doutrina espírita, os fenômenos, né, que muitos desses fenômenos nessa época, eles sofriam o chamado, né, magia não, o nome do mágico não é mágico, é prestidigitação. Os fenômenos espíritas passou muito por essas criaturas enganadoras, né? Os prestidigitadores, os escamoteadores. Então eles não tinham lá essa visão dos fenômenos ser sérios, eles queriam averiguar se a coisa era realmente séria e queria passar para a sociedade essa seriedade ou desmascarar, né? Então daí a gente vê que a doutrina espírita, ela jamais vai descer a linguagem de quem quer que seja. Porque tem que falar mais simples, porque a criatura é ignorante. Não é a criatura ignorante, não. É o corpo que está punido. Hoje, o espírito não tem evolução. Mas ele não vai deixar de compreender. Que algo vai ficar para a sua compreensão. Então, essa questão de um livro, como o Marcos colocou, um livro mais fácil, um romancezinho, isso foge totalmente à diretriz da doutrina espírita. A doutrina espírita não tem livro fácil, nem romance. A doutrina espírita foi compilada com pensamentos engrandecedores. E esse pensamento, ele tem que ter uma coerência. Tem que ter uma coerência. Porque pegamos aqui no livro dos Espíritos,
Uma lição completa a outra. Uma lição completa a outra. E assim se vai. Isso é todo o livro. Então, são pensamentos coerentes. Não é? Coerente. Não é aquela coisa que você fala agora e daqui a pouco você dá uma resposta para a mesma situação. Não. Agora, claro, a proporção que o tempo vai passando, essas ideias elas vão se aprofundando. Não é que, ou melhor, não é que as ideias vão se aprofundar, é que nós vamos criando condição, despertando para melhor compreendê-la. Essa é a colocação certa. Nós vamos dando condição, tirando deixamos de ser mais grosseiros e vamos compreendendo a questão na sua real clareza, como passa, né? Então não vamos achar a doutrina como algo fácil que não é. O estudo da doutrina espírita não é algo fácil. É uma doutrina que requer, primeiro, tempo. Você tem que se disciplinar, ter um determinado tempo para estudá-la. Segundo, dedicação. Terceiro, paciência. E abnegação, né? Constância. Tudo isso a doutrina exige. Não é com duas razões que a gente vai compreender o espiritismo. A gente fica